Na próxima quinta-feira vai começar a campanha de vacinação fracionada contra a febre amarela nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas ainda tem muita gente enfrentando filas gigantescas nos postos de saúde, inclusive na capital paulista, onde nenhum caso foi registrado. O medo de uma doença perigosa estaria gerando uma epidemia de ansiedade? Tumulto na zona leste de São Paulo. O povo quer entrar de qualquer jeito numa unidade de saúde. Pulando o muro. O pessoal tá passando criança por cima da grade. Chutando o portão. Em outros bairros da capital e por todo o estado, filas imensas. Sempre pelo mesmo motivo. É a vacina da febre amarela. O problema é que não tem para todo mundo, como no Campo Limpo, periferia da Zona Sul paulistana. Pessoal, a quantidade de senhas de hoje já terminou, tá? Foram mais de 1.000 senhas distribuídas, não tem mais vacina para hoje. O senhor tá com a placa de fim? Foi o último. Você vê que sorte. A fila oficial termina aqui. O pessoal distribui esse papel para indicar que é a última senha. Mas muita gente não quer ir embora, porque tem esperança de que mais tarde, agora são 11 da manhã, de que mais tarde apareçam novas doses e o pessoal consiga se vacinar. Então, a fila oficial acaba aqui, mas a fila extraoficial continua até lá embaixo. Desde quando o senhor está tentando se vacinar? Semana passada. Quantos postos diferentes você já foi? Uns 5. No estado de São Paulo, de janeiro de 2017 até agora, foram confirmados 81 casos de febre amarela. Até o dia 12 de janeiro passado, eram 40. Ou seja, o número dobrou em uma semana. As mortes são 36. Até o dia 12 de janeiro, eram 21. Os casos se concentram em regiões de mata. Metade foi registrada em uma única cidade, Mairiporã, vizinha à capital. Em seguida, vem Atibaia e Amparo. Não existe nenhum registro de alguém que tenha pego a doença na cidade de São Paulo. Todos os casos são de febre amarela silvestre, transmitida por mosquitos que picam macacos contaminados e depois passam o vírus para seres humanos que entram na mata. Pessoas nas regiões urbanas que não têm pretensões de viagem, que não convivem com macacos, que não convivem com zonas rurais, não necessitam tomar vacina de febre amarela nesse momento. Para muitas doenças, existem vacinas que usam o vírus morto, ou só um pedacinho do vírus. Não deixam a pessoa doente, mas bastam para ativar as defesas do organismo. A vacina da febre amarela é um pouco diferente. Ela é feita com o vírus atenuado, ou seja, é o mesmo vírus da doença, só que mais fraquinho. Ele ainda está vivo e, por isso, pode causar reações. Em casos muito raros, até mata. Aconteceu em São Paulo. Quantos casos de morte por reação à vacina confirmados existem? Confirmado 3 casos. Confirmado, mas nós temos 6 em investigação. Um dos que estão sendo investigados é o da senhora Mônica Olkers, que morreu aos 76 anos, 8 dias depois de tomar a vacina. Ela tinha doenças crônicas comuns para idosos da idade dela. Ela tinha artrose, diabetes tipo 2, hipertensão. Ela não tinha consciência do risco. Ela não tinha consciência que precisava de uma avaliação médica. Você tem ideia de quantas pessoas foram vacinadas? Sim. E no estado de São Paulo, nós tivemos 7 milhões de doses de vacina até dezembro. Deve ter subido mais quase 1 milhão. Estamos próximos a 8 milhões de doses agora. Então, são 3 mortes e 6 suspeitas para 8 milhões de pessoas vacinadas. Fazendo a conta, dá mais ou menos uma reação grave para cada 1 milhão de vacinados. É menos do que a média histórica. Mais ou menos um caso a cada 500 mil doses aplicadas, esses eventos podem ser graves. A vacina de febre amarela que a gente usa até hoje, chamada 17D, surgiu em 1937. Foi desenvolvida pelo médico sul-africano Max Tyler, da bilionária Fundação Rockefeller. Logo depois da descoberta, vieram os primeiros testes em seres humanos. E foi no Brasil, quando se vacinaram cerca de 60 mil pessoas. Com o sucesso da vacina, Max Tyler, o descobridor, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1951.
67 anos depois, a vacina que salva milhões de vidas ainda traz algum risco. Então, por que não criam uma vacina mais segura? Esse é o nosso desejo de consumo. O problema é que febre amarela só existe na América Latina e na África. As pessoas não vão ganhar muito dinheiro na comercialização desse produto. E certamente mas os laboratórios oficiais, eles estudam, mas ainda não existe essa vacina. De um lado, algumas poucas pessoas que morreram por causa da vacina. Do outro, a maioria que quer a vacina de qualquer jeito. No meio, as autoridades, se equilibrando para evitar o risco maior, que a epidemia de febre amarela deixe de ser silvestre e vire urbana. A gente vai ter surto urbano de febre amarela na cidade de São Paulo, que febre amarela é transmitida pelo Aedes aegypti? Eu estou convencido que não. No próximo dia 25, começa nos estados de São Paulo e Rio uma mega campanha de vacinação. A dose vai ser 1/5 da normal, para a vacina render mais. O fracionamento permitirá, com um ano de produção, que é 70 milhões de doses, que você vacine pelo menos 350 milhões de pessoas. Você vacina o país inteiro com a produção de um ano da Fiocruz. Eu estou convencido que é uma vacina que protege tão bem quanto a Total. No próximo bloco.